Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 43 das 3.000 palavras mais usadas em inglês. A primeira é designer. She works as a fashion designer. Então, ela trabalha como, essa palavra aqui, as, com som de Z, a fashion designer. Então, como uma designer de moda, por isso aqui inverte. Next. Desire. I have no desire to go out tonight. Então, não tenho desejo de sair hoje à noite, esta noite, tonight. Nesta frase, usamos o no com duas funções. A primeira é deixar a frase negativa, e por isso no português nós colocamos o não aqui no começo. Uma outra opção seria falar I don't have, então usando o auxiliar negativo aqui no presente. I don't have desire, ou I don't have any desire também to go out tonight. Então tem várias formas de passar a mesma ideia. Next. Desk. There's a lamp on my desk. Então veja aqui o verbo haver no presente, né? There's está abreviado. Então, há uma luminária, uma lâmpada on my desk, na minha escrivaninha. Também poderia ser lampshade, como um abajur. Next. Desperate. He was desperate for help. Então, ele estava desesperado. Desperate for help, por ajuda. Despite. Despite the rain, they went hiking. Então, apesar da chuva. Então, a palavra despite funciona como um conectivo, é uma conjunção, para conectar duas frases. E nós temos duas frases aqui, ó. Apesar da chuva é a primeira frase. Eles foram fazer trilha é a segunda frase. Então, esse conectivo ele está na mesma categoria do embora, do although em inglês. Aqui a segunda frase, o verbo fica no passado, que vem do verbo go hiking, fazer trilha. Só a primeira parte, só o primeiro verbo é que fica conjugado. Went, depois hiking. Next. Dessert. I love having a sweet dessert after dinner. Então, eu adoro comer uma sobremesa doce após o jantar. Aqui nós vemos o verbo love no presente, seguido de um outro verbo com ing. Isso é comum, principalmente na fala. Ao invés de colocar o to na frente do verbo love, colocamos ing no verbo seguinte. E também é importante observar aqui que o verbo have nesta frase não é do verbo ter. Aqui nós entendemos como comer. Então, isso é comum, né? Às vezes o have é comer, beber, tomar, e a frase fica mais informal, portanto. Então, eu gosto muito de comer a sweet dessert, uma sobremesa doce, after dinner, após o jantar. Destination. The beach is a popular summer destination. Então, a praia é um destino popular no verão. Veja como que teve uma inversão aqui, né? O destino foi lá para o final da frase do inglês. Destino popular de verão. Porque essas duas palavras estão descrevendo o destino, né? Isso é muito comum em inglês. Sempre que tiver uma palavra descrevendo a outra, faz esta inversão. Next. Destroy. The storm destroyed everything in its path. Pois bem, a tempestade, que é storm, destroyed, aqui o verbo está no passado, mas não pronuncia o E aqui do verbo. Destroyed everything, então destruiu tudo no seu caminho, em seu caminho, in its path. Detail. The artist paid attention to every detail in the painting. Então, o artista prestou atenção. Aqui é o passado do verbo pay, mas nesse caso não está como pagar. Então, essa combinação forma o verbo prestar atenção. To
every detail, a cada detalhe. Então, prestar atenção pede esta preposição aqui na frente. Attention to every detail, cada detalhe, in the painting, na pintura. Next. Detailed. The report provided a detailed analysis of the data. Então, o relatório forneceu. Então, esse verbo aqui é sinônimo do verbo give, do verbo dar. Então, forneceu, está no passado. Aqui nós vamos pronunciar o E, porque o verbo ele tem um som de D aqui no final. Provided a detailed analysis. Então, uma análise detalhada. O I aqui ele vai ter um som de E, tá? Porque aqui é singular, análise. Se fosse plural, análises, nós trocaríamos o I por E. Então, aqui é singular. Of the data, então dos dados. Essa é uma outra palavra também que tem o significado no plural. Next. Detect. The alarm can detect any movement in the room. Então, o alarme pode detectar qualquer movimento na sala, no cômodo. Então, uma frase que utiliza aqui o verbo can, pode detectar, can detect. Lembrando que na frente do can não coloca o to. Can detect. A palavra any nesta frase significa qualquer, porque é uma frase afirmativa. O any, a palavra any, na pergunta significa algum, alguma. Numa frase negativa significa nenhum, nenhuma. E na afirmativa significa qualquer. Movement in the room, então na sala. Detective. The detective gathered all the evidence for the case. Então, o detetive reuniu, coletou, né, gathered, não pronuncia o E aqui. All the evidence, então todas as evidências, for the case, é para o caso. Determine, vamos ao exemplo. We need to determine the best course of action. Então, nós precisamos determinar. Então, veja que aqui o will tem som de I mesmo. Determine. Isso também acontece com o verbo examine, de examinar. The best course. Então, muito cuidado com essa palavra também. Aqui falamos course of action. Então, o melhor curso da ação, ou de ação. Determined. She was determined to succeed despite the challenges. Nós temos a frase que ela estava determinada. Determined to succeed. Esse é o verbo suceder, ter sucesso. Despite significa apesar, apesar dos challenges, desafios. Next. Develop. The company plans to develop a new product next year. Então, a empresa planeja desenvolver. Então, veja, develop, a sílaba forte está aqui no ver. A new product, um novo produto, next year. Development, então, desenvolvimento. The development, também, sílaba forte aqui no ver. The development of new technology is always evolving. Então, desenvolvimento de novas tecnologias is always, está sempre evolving, evoluindo, está sempre crescendo. Device. This device can track your heart rate and steps. Então, o dispositivo, este dispositivo, né, o device, veja, o C ele tem um som de S no final da palavra. Can track, então pode rastrear, pode monitorar your heart rate, a sua taxa de batida do coração, ou seja, a frequência cardíaca, and steps, e os passos também. Diagram. The teacher used a diagram to explain the process.
o professor usou, aqui não pronuncia o E, porque o S ele tem som de Z neste verbo. Used a diagram to explain, para explicar the process, né, o processo. E assim finalizamos esta aula. Se você gostou, aperta o botão do like aqui abaixo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Bye, bye.